Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Amigos, vamos começar hoje esse encontro trazendo para vocês novamente Maria Lúcia Vieira, que agora já está no Brasil e vai poder participar um pouco mais conosco, e começando então hoje uma gravação dando continuidade a um estudo sobre os perigos da má alimentação e os benefícios do crudivorismo. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Meus queridos amigos, hoje vamos dar continuidade ao nosso tema favorito do momento, que é nutrição. A nutrição adequada é imprescindível, não só para manter a boa saúde e preservar doenças, mas também para tornar-se um melhor instrumento e para servir à luz. Um espírito forte precisa de um corpo saudável e forte. Quanto mais o corpo estiver liberado de toxinas, mais luz ele poderá conter. A purificação do corpo físico é feita não só pelas chamas, pela oração, pela devoção, mas também por meio de uma alimentação saudável, fresca, natural. Nós precisamos do corpo físico para cumprir nossa missão, resgatar nosso karma e nos livrarmos da roda das encarnações, atingindo a ascensão na luz. Os demônios sabem disso e tentam de todas as formas destruir o nosso corpo físico ou, ao menos, deixá-lo imprestável. Precisamos estar alertas. O estudo a seguir mostra que uma alimentação desprovida de vitalidade causa degeneração da raça humana, piorando a cada geração. O que vemos em nossa sociedade? Todo mundo tem algum problema crônico de saúde, se não for um problema grave. Há 50 anos, os jovens de 20 e poucos anos eram pais e mães responsáveis. Hoje, aos 29, ainda estão imaturos e vivendo na casa dos pais. Peço a vocês que ouçam este estudo várias vezes, porque ele contém verdades difíceis de assimilar. A tendência será pensar: se isto fosse assim, a mídia já estaria divulgando há muito tempo. Afinal, este material tem 80 anos. E eu pergunto, por quê? Por que, meu Deus, estas pesquisas sérias, realizadas por médicos renomados, são tão pouco conhecidas até hoje? A quem pode interessar manter estas descobertas abafadas? Por que fariam isto? E mais, quem teria poder para tanto? Bem, agora vamos ao estudo. Eu traduzi isto da página www.juicefeasting.com. É um capítulo do livro Conscious Eating, escrito por Dr. Gabriel Cousens. Abre aspas. Neste capítulo, nós discutimos as implicações da degeneração mental e física documentada em estudos de animal e do homem. Isto é à luz dos estudos do Dr. Pottinger sobre gatos, o efeito da dieta crua e cozida nos gatos e os estudos do Dr. Price sobre os resultados da introdução da comida industrializada na dieta do povo indígena. Uma ligação é feita entre esses estudos e resultados e nossa presente crise de saúde, incluindo
hiperatividade e a dependência de drogas espalhada largamente. O capítulo termina com sugestões para reverter o processo e a afirmação que o cérebro dependente pode ser curado. Eu estou trabalhando para desenvolver uma visão compenetrada nos efeitos da nutrição deficiente no organismo humano entre gerações consecutivas. Por nutrição, eu quero dizer o efeito de todo tipo de energia que é inserida na qualidade de vida e energia do organismo humano. Isto inclui os hábitos dos pais, a nutrição pré-natal, a qualidade geral do alimento ou dieta adotados, as influências ambientais, como o clima, quantidade de pesticida e herbicida, exposição de radiação, qualidade da educação, nível emocional, desenvolvimento espiritual e a capacidade de magnetizar energia dos diferentes elementos da natureza. A cultura moderna criou uma dieta massificada de comida abstraída de suas qualidades naturais, uma alimentação rápida, sintética, congelada, cozida, cheia de pesticida, elevadíssima em carboidrato refinado e ácido de transgordura e pobre em fibras. Muitos vegetais, frutas e grãos crescem em solo deficiente. Esta é uma dieta deficiente a qual, eu creio significativamente, impacta a saúde física e mental de toda a sociedade no centro do nível biológico. Este capítulo é uma tentativa de olhar os efeitos desta dieta em nossa cultura geral. É mais fácil para mim selecionar a dieta para estudo, porque esta é mais concreta do que outros aspectos da nutrição. Uma das mais dramáticas implicações do papel da dieta em nossa sociedade e a qualidade da nossa cultura é a degeneração física e mental relacionada à dieta inadequada. É uma realidade difícil de assimilar o efeito degenerativo da dieta dramaticamente deficiente no estado físico e mental em gerações sucedâneas. É difícil perceber porque o homem tem um ciclo de gerações mais longo que os camundongos ou mosquitos. Muito poucos têm feito a essencial pergunta neste capítulo. Abraham Hoffer, MD, PhD, uma autoridade em nutrição e terapia nutricional, em relação ao estado mental, fez a pergunta e ofereceu algumas respostas na introdução do livro Nutrição e Degeneração Mental, autoria do Dr. Weston Price. Hoffer escreveu: recentes pesquisas entre várias gerações de animais e pessoas mostram que numa dieta uniformemente pobre, os filhotes vão degenerando mais e mais. E nos ratos, isto continua até 8 gerações. Nós não sabemos qual o estado físico da degeneração humana. Eu suspeito que o homem do povo hoje em dia, com desordens psicológicas, as dependências, o alto nível de violência, o tremendo número de depressivos e estados de tensão e o grande número de degeneração física, como colesterol, artrite, osteoporose, etc., são a manifestação moderna da contínua degeneração. Não há experiência a qual mostre o que acontece quando a dieta continua a piorar
com o tempo. Eu tremo só em pensar no resultado final. Lendo este capítulo, você terá algumas informações que apoiam essa pesquisa. Dieta e degeneração física. Dr. Gabriel Cousens falando. O aspecto da degeneração física na dieta deficiente é mais óbvio do que o aspecto da degeneração mental. Por exemplo, o Dr. Thompson Kress, oficial médico britânico na Segunda Guerra Mundial, e que mais tarde tornou-se capitão da Marinha Real, observou que a partir de 1930, quando elevou-se significativamente o consumo do açúcar refinado e carboidratos, o número de diabéticos aumentou 20 anos depois, nos anos 50. Ele descobriu que na África, onde quer que os carboidratos refinados começassem a ser consumidos, as doenças de coração e diabetes começavam a aparecer aproximadamente 2 décadas depois. Por causa disso, ele levantou a possibilidade que a introdução dos carboidratos refinados na dieta é responsável por grande percentagem do aumento das doenças degenerativas nas nações industrializadas do Oeste. Agora um comentário, vejam só. Se a gente disser para alguma pessoa que farinha branca faz mal, que as massas fazem mal para a saúde, que o açúcar refinado é um veneno, as pessoas dirão, não, eu como isso há anos, não me faz nada. Mas isso aqui está dizendo, e não é o primeiro médico que diz isso, o problema da doença vem 20 anos depois. 20 anos depois. Olha que coisa terrível. Dr. Gabriel Cousens falando. O estudo dos gatos do Dr. Pottenger. Esse estudo foi feito entre 1932 e 1942 e relatado no livro Pottenger Cats, por Francis M. Pottenger Jr., M.D. É um poderoso relato sobre o processo de degeneração intergeracional. A pesquisa foi realizada com aproximadamente 900 gatos. Dr. Pottenger trabalhou em conjunto com Alvin Ford, M.D., professor de patologia na Universidade Southern California e patologista no Huntington Memorial Hospital de Pasadena, Califórnia. Este estudo teve o mais rigoroso nível científico da época. Dos 900 gatos, 600 tiveram histórico médico e observação médica foi registrada sobre todos os gatos. O Dr. Potter dividiu os gatos em 2 grupos. Todos eles gozavam de saúde, mas um grupo foi chamado de normais e outro grupo foi chamado de deficientes. Deficientes eram os que recebiam comida deficiente. Abre aspas. Todos os gatos ficavam em cercados externos e todo o grupo de gatos tinha as mesmas condições de controle. O grupo de gatos chamado normais foi colocado em dieta crua, que incluía carne e leite crus e óleo de fígado de bacalhau. O grupo de gatos chamado deficientes era colocado numa dieta deficiente, que consistia de carne e leite cozidos e recebiam também óleo de fígado de bacalhau. Os normais tinham filhotes saudáveis que eram mantidos na ótima dieta crua. A primeira geração de gatos deficientes entrava na dieta deficiente, a cozida. A segunda geração de gatos deficientes eram gatinhos nascidos da primeira geração de mães deficientes e, após completarem a amamentação,
eram mantidos na dieta deficiente. A terceira geração de gatos deficientes nasceu da segunda geração de gatos deficientes e era mantida na dieta deficiente toda a sua vida. A quarta geração de gatos deficientes, nesta linha, não foi possível, porque a terceira geração de gatos deficientes não conseguiu produzir filhotes e comumente morriam na idade de 6 meses. Os gatos normais recebiam uma dieta de 2/3 de carne crua, 1/3 de leite cru e óleo de fígado de bacalhau. O grupo de gatos chamados deficientes recebia uma dieta de 2/3 de carne cozida, 1/3 de leite cozido e a mesma quantidade de óleo de fígado de bacalhau que o grupo chamado normais. A comparação entre os gatos normais da carne crua e os gatos deficientes da carne cozida era impressionante. Os filhotes dos normais tinham tamanho uniforme e desenvolvimento sem nenhuma mudança do esqueleto na qualidade da pele, o peso e a musculatura. O cálcio e fósforo permaneciam consistentes nos ossos e os órgãos internos mostravam completo desenvolvimento. Eles eram resistentes às infecções, pulgas e parasitas e não mostravam sinais de alergia. Seu estado mental era amigável, com rosnado e padrões de comportamento previsíveis. Eles mantinham um alto nível de condição no sistema nervoso. Produziam uma homogênea geração, uma após a outra, e todos com boa saúde. As mães não tinham problemas no processo do nascimento de seus filhotes. Em contraste, os gatos alimentados com carne cozida tinham filhotes heterogêneos, com muita diferença na estrutura do esqueleto. Pela terceira geração, seus ossos tornavam-se tão moles como borracha. Toda geração deficiente de gatos sofria problemas de coração, hipermetropia, miopia, inflamações na bexiga, tireoide, artrite, inflamações nas juntas, inflamações no sistema nervoso, infecções nos rins, ossos, fígado, testículo e ovário. Havia também uma diminuição na saúde dos órgãos viscerais. Na autópsia das fêmeas, observava-se atrofia no ovário e o útero congestionado, enquanto os machos mostravam falha no espermatogênese. Além disso, eles tinham pouca atividade. Na primeira geração dos gatos de comida cozida, o aborto chegou a 25% e chegou a 70% na segunda geração de gatos deficientes. O parto era difícil e muitas fêmeas morriam ao ter seus filhotes. O índice de mortalidade dos gatinhos era elevado. A média da comida cozida dos gatinhos pesava 19 gramas a menos que a carne que nutria os gatos. Vermes e parasitas intestinais tornaram-se numerosos. Lesões na pele e alergia eram frequentes e tornavam-se pior a cada geração de gatos deficientes. A carne cozida da dieta dos gatos era tão deficiente que nenhum gato sobrevivia além de 6 meses. Em geral, o cálcio e fósforo contido nos ossos dos gatos diminuía a cada geração dos gatos que recebiam comida cozida. Na primeira geração, a percentagem do cálcio nos ossos
era de 12 a 17% e caía para 1 a 1,5% pela terceira geração dos gatos que eram alimentados com comida cozida. O fósforo contido nos ossos diminuía em padrão similar. A estrutura dos ossos mudou entre os gatos de comida cozida, incluindo diminuição da arcada dentária anterior e posterior e do diâmetro transverso. Os gatos da dieta cozida desenvolviam dentes incisivos com espaçamento irregular, desigual e acavalados, e tinham diminuição no tamanho e regularidade de seus dentes, e alguns mostravam problemas de oclusão. Havia uma diminuição no desenvolvimento do sinus frontal e um aumento no ângulo formado pelo céu da boca e base do crânio. A estrutura interna dos ossos tornou-se mais áspera com a falta do cálcio. Pela terceira geração, os ossos tornaram-se igual a borracha. O estado mental dos gatos de comida deficiente ou cozida mostrava consideravelmente mais irritabilidade que os gatos que recebiam comida crua. E eles ainda tinham um aumento de coceira. O padrão de comportamento das fêmeas era imprevisível. O papel invertido foi que os machos tornaram-se mais dóceis, com uma queda no interesse sexual, e as fêmeas mais agressivas. Foi observado também um aumento na atividade sexual do mesmo sexo. Vejam, gente, vejam se não é isto que está acontecendo em nossa sociedade. Voltando ao estudo, abre aspas. Este comportamento não foi observado nos gatos que eram alimentados com comida crua. Quando os gatos que se alimentavam da dieta de carne cozida eram retornados à dieta de carne crua, isto levava aproximadamente 4 gerações para retornar à boa saúde. Nestes casos, a melhor resistência a doenças foi observada na segunda geração, mas as alergias persistiam até a terceira geração. A maioria das deformidades do esqueleto duravam até a terceira geração. Uma vez que a gata fêmea tinha sido alimentada de dieta cozida de 12 a 18 meses, ela nunca mais tinha possibilidade de ter uma ninhada de filhotes normais. O mesmo tipo de experimento foi repetido com os gatos normais, recebendo 2/3 de leite cru e 1/3 de carne crua, e mais o óleo de fígado de bacalhau, enquanto o grupo deficientes recebia 1/3 de carne cozida, mais 2/3 de leite pasteurizado ou leite condensado. O resultado desta experiência foi exatamente igual ao experimento da carne crua versus carne cozida. As mais marcantes deficiências e degenerações ocorreram com os gatos que recebiam leite condensado. Aqueles alimentados com leite pasteurizado tinham menos degeneração em cada geração do que os gatos que recebiam leite condensado. Os gatos alimentados com leite condensado mostravam extrema irritabilidade nervosa. Como a percentagem de esterilidade, problemas de tireoide, de alimento poluído, parecem estar aumentando em nossa sociedade e grande número de pessoas está sofrendo de síndrome de sensibilidade ambiental, é válido olhar
os sintomas da degeneração em nossa sociedade, com mais detalhe. Os gatos de dieta crua não sofriam nenhum problema. Os gatos que receberam carne cozida e leite fervido, de alguma forma, desenvolviam algum tipo de alergia. A alergia ao leite tornou-se comum. Os gatos da dieta crua, os normais, não tinham incidência de hipotiroidismo. Os gatinhos que amamentavam mães da dieta cozida tinham alta incidência de hipotiroidismo. Minha própria visão clínica, como observador e de outros colegas médicos, revela o aumento geral do hipotiroidismo em nossa sociedade humana. De acordo com o Kellogg Report, em 1980, 30 milhões de casais nos Estados Unidos, com mulheres na idade adequada para a gestação, estavam impossibilitadas de ter filhos. O ponto que eu quero atingir com o estudo dos gatos do Dr. Pottenger não é simplesmente mostrar a superioridade do alimento cru, embora este estudo mostre isto com firmeza. A mensagem é que a dieta deficiente em nutrientes e enzimas essenciais, que é a dieta de alimento cozido, como a desses gatos, tem um tremendo efeito degenerativo na saúde desses animais. Isto se torna progressivamente mais degenerativo sobre gerações sucedâneas. Nutrição e degeneração física. Um paralelo. Estudos adicionais sobre animais, feito pelo Dr. Price no livro Nutrition and Physical Degeneration, mais tarde apoiaram as pesquisas do Dr. Pottenger. Este estudo mostra diferença significante na qualidade da saúde entre a dieta completa e natural e a dieta da comida produzida, isto é, industrializada. Estudos gerais sobre ratos no livro do Dr. Price mostram que os ratos que crescem com trigo integral eram saudáveis, enquanto os ratos que cresciam com a farinha branca ficavam abaixo do tamanho normal, tinham queda de dentes, eram impossibilitados de reproduzir e tinham disposição hostil. Não é difícil extrapolar os efeitos da comida processada ou industrializada nos ratos para os mesmos efeitos no homem. Veja bem, fazendo uma parte agora, às vezes nós místicos lutamos tanto contra uma impaciência, uma irritabilidade, esses maus hábitos que perturbam tanto o nosso desenvolvimento espiritual, sem saber que a causa está na alimentação. Há muito tempo eu sabia que a irritabilidade é um problema do fígado, mas agora nós temos uma fonte segura mostrando a causa do problema no fígado. Continuando, abre aspas. Como os estudos dos gatos do Dr. Pottenger, poucos foram colocados na dieta deficiente e tiveram certas deformações em seus filhotes. E quando a dieta dos pais poucos foi mudada de volta à dieta natural e saudável, os filhotes da próxima ninhada eram normais. Se esta deformação congênita fosse genética, isso não seria assim. Entretanto, isto deve ser visto como problemas das células reprodutivas masculina e feminina, ou esperma e óvulo. A nutrição pobre, deficiente, desgasta o poder reprodutivo sadio e a saúde das células masculina e feminina,
o que conduz a uma má formação congênita e degeneração da função mental e física dos filhotes. Com uma nutrição pré-natal apropriada, as células reprodutivas dos porcos saudáveis, eles não mais tiveram filhotes defeituosos. Eu creio que a humanidade reflete o mesmo processo biológico dos gatos, ratos e porcos. Com uma nutrição pobre, as células reprodutivas, esperma e óvulo, tornam-se enfraquecidas e nós produziremos crianças com mudanças físicas congênitas e diminuídas funções no cérebro. Isto ajuda a explicar a quase epidêmica proporção de hiperatividade e crescente aumento de dependências em nossas crianças. Estudos recentes nos Estados Unidos mostram que 100 mil crianças entre a idade de 10 e 11 anos embriagam-se semanalmente. É crescente a dependência de drogas entre as crianças. A pesquisa do Dr. Price, nos anos 30, mostrou que havia uma deterioração nos membros jovens das famílias na América do Norte. Ele estimava que entre 25% e 75% das crianças estava afetada. Ele observou que as crianças não somente tinham uma estrutura mudada, mas também seu QI havia abaixado e, como resultado, desenvolviam complexos de inferioridade. A questão entre a delinquência e capacidade mental baixa transformou-se em uma variedade de estudos. Schessel estudou material vindo de diferentes países referente a essa questão, e todos confirmavam a correlação entre a delinquência e a capacidade mental abaixo da média. Em um extensivo estudo, durante um longo período de tempo em Londres, mostrou que entre 60% e 70% dos delinquentes estavam classificados como mentalmente estúpidos. Essa informação sugere que existe mais coisas ocorrendo do que simplesmente hereditariedade. Isto sugere que nosso ambiente, a dieta da mãe durante a gestação e do casal antes da gestação, pode afetar a saúde das células reprodutivas. Isto pode resultar numa interrupção do padrão de saúde hereditário. Existe uma crescente incidência em nossa cultura de doenças crônicas degenerativas, como doenças do coração, artrites, alergia, sensibilidade ambiental e outras formas de deficiência imunológica, câncer, hipotireoidismo, hipertireoidismo, excesso de drogas, violência social, esterilidade e depressão. Há uma estimativa de 40 milhões de adultos depressivos e 500 mil crianças tomando Prozac e outros antidepressivos. Com todas essas doenças crônicas, a condição da população humana não parece ser diferente da degeneração observada na dieta deficiente no estudo de Pottinger sobre gatos. Poderia este estudo dos gatos ser uma velocidade ampliada da versão sobre a atual saúde da nossa sociedade? Poderíamos nós aguentar esperar até toda a evidência ser gravada antes que nós mudemos
essa direção na qual estamos indo? É quando nós vemos esta violência nas cidades, essa absurda, esses casos que são casos de verdadeira loucura, inexplicáveis, maldade inexplicável, a gente começa a pensar que de repente isso tem uma explicação. Continuando, abre aspas. Efeitos da comida industrializada na cultura indígena. A mais poderosa documentação dos efeitos da dieta deficiente e inadequada na degeneração física e mental da raça humana foi feita pelo Dr. Weston Price, um dentista e pesquisador em nutrição internacionalmente famoso. Seu estudo de 14 culturas indígenas, publicado em 1939 no livro Nutrition and Physical Degeneration, é um clássico. Ele estudou tribos da Nova Zelândia, Austrália, Peru, Andes, Amazonas, América do Norte, África, Sudão, Egito, Canadá, Suíça, entre outros países. Estes estudos são únicos, porque eles foram realizados no tempo em que a comida industrializada foi introduzida nessas culturas. Isso permitiu ao Dr. Price comparar os efeitos do antes e depois da introdução da comida industrializada, especialmente a farinha branca e o açúcar refinado. Price teve a oportunidade de comparar a saúde do povo indígena da mesma descendência racial que permaneceu na dieta natural indígena com a daqueles que começaram e adotaram o alimento industrializado. Ele pôde até comparar a mudança na saúde dos bebês cujos pais adotaram a dieta do alimento industrializado no meio da gestação. Price fez muitas generalizações baseado em suas informações científicas. O alimento industrializado foi introduzido na cultura indígena como um processo de modernização. Aqueles que continuaram com sua dieta original, tradicional, mantiveram um alto nível de imunidade à cárie dental. Os que adotaram o alimento produzido perderam a imunidade à cárie. Em algumas tribos modernizadas, o índice de cárie saltou de menos de 1% na dieta indígena natural, orgânica, para até 60% na dieta de alimento industrializado. Uma das descobertas mais radicais foi a grosseira mudança estrutural que ocorreu no espaço de uma geração na estrutura da face e da cabeça. Isto inclui mudança na arcada dentária, diminuição ou alongamento da face, queixo e peito e significante mudança nos ossos da cabeça, especialmente o maxilar. É muito significativo que estas mudanças tenham ocorrido em apenas uma geração, quando a dieta foi mudada, em vez de muitas gerações, como se poderia esperar se esta mudança fosse genética. O povo indígena, que permaneceu em sua dieta natural, não teve mudanças congênitas ou distorção mental em suas crianças. Informações da pesquisa do Dr. Price sugerem que mudanças na estrutura dos ossos do esqueleto podem também criar distúrbios no desenvolvimento do cérebro. Nutrição deficiente é a base generalizada da degeneração que, eu creio, presenciamos atualmente em nossa sociedade ocidental.
A pesquisa do Dr. Price mostrou que a dieta do povo indígena, que os mantinha livres do processo degenerativo, era significantemente melhor que a dieta industrializada. A dieta dos indígenas, que consistia de alimento natural, provia-lhes ao menos 4 vezes da nutrição necessária, enquanto a comida industrializada que eles adotaram, produzida com farinha branca, açúcar branco refinado, arroz branco e enlatados, não provia a mínima nutrição. Por exemplo, a dieta dos esquimós tinha 54 vezes a quantidade de cálcio, 5 vezes a quantidade de fósforo, 1,5 a quantidade de ferro, 7,9 a mais de magnésio, 49 vezes mais iodo, aproximadamente 10 vezes mais vitamina solúvel que o mínimo requerido diariamente. Isto para citar apenas alguns itens desta pesquisa, destes dados. Uma das observações mais incríveis do Dr. Price, apesar das diferentes culturas, foi a mudança na estrutura dos ossos nos jovens membros das famílias, após terem mudado da comida integral e natural indígena para a dieta produzida de alimento refinado. Dr. Price observou a mudança na estrutura dos ossos da face após a introdução da comida industrializada. O que Weston Price mostrou em seu livro e o que queremos deixar claro neste capítulo é que mudanças na estrutura óssea são um indicativo de fraqueza e danos nas células reprodutivas masculinas e femininas dos pais e mães. Parece que há também uma conexão entre as mudanças na estrutura fetal, arcada dental e, sucessivamente, doenças como tuberculose e cárie dental. Em um estudo no New York State Hospital para tuberculosos, Dr. Price observou que 94% dos pacientes tuberculosos tinham a estrutura facial e dental irregular. As informações apresentadas no livro Nutrition and Physical Degeneration fortemente sugerem que uma alta percentagem daqueles com significante alteração na forma normal da face tem algum distúrbio de caráter mental e moral. Um estudo feito por Closton mostrou que deformações no palato estão presentes em 19% da população, 33% dos psicóticos, 55% dos criminosos e 61% dos classificados como mentalmente defeituosos. Em outro estudo, Peterson descobriu que palato defeituoso está presente em 82% dos deficientes mentais, 76% dos epiléticos e 88% dos psicóticos. Weston Price estudou um grupo de 189 jovens do Cleveland School para pré-delinquentes. Ele observou que 98,4% desses delinquentes juvenis tinham a estrutura facial e a arcada dentária com suspeitas de anomalia. Ele observou também que 38,7% dessas crianças eram o quinto ou último filho. Crianças com síndrome de Down são frequentemente nascidas como o último de uma família grande.
quando a mãe já está desgastada de nutrição e as células reprodutivas enfraquecidas. O ponto é que o padrão de nutrição pobre, deficiente do alimento industrializado, com elevado nível de açúcar branco e farinha branca, enfraquece as células reprodutivas do homem e da mulher. Estudo de um caso. Ampliação da arcada maxilar. Muita gente está consciente que existe uma grande mudança fisiológica na cabeça, cérebro e corpo das crianças com síndrome de Down. Eu tenho tentado fazer conexão entre as aparentes mudanças na estrutura facial e dentária e a função do cérebro de um indivíduo. Estas mudanças estruturais não são apenas indicativo de fisiologia alterada, mas elas podem também alterar a fisiologia. Olha só, isso é incrível. Bem, continuando. Dr. Price ilustra este ponto com o caso de um garoto que sofria de síndrome de Down. Aos 16 anos, seu aparelho genital era como o de um menino de 8 anos. E sua mente como se tivesse 4 anos. Sua arcada maxilar era tão pequena que ele tinha problemas para mastigar. Ele foi operado para alterar a arcada maxilar apenas 1,27 cm. Após a operação, ele cresceu 7,62 cm em 4 meses. Após 3 meses, ele tinha o órgão genital completamente desenvolvido. O bigode começou a crescer imediatamente. Seu estado mental melhorou incrivelmente. Ao invés de brincar no chão com blocos, ele passou a ir ao mercado com lista de compras. Ele podia fazer telefonemas, viajar sozinho a longas distâncias e até mesmo marcar encontro com as garotas. Essa melhora na capacidade mental ocorreu após um período de 16 semanas. A operação mudou o lugar da pressão na glândula pituitária de uma forma que estimulou a função. Esta descoberta da conexão da síndrome de Down com anomalia na função pituitária tem o suporte das pesquisas do Dr. Clenen Bench, diretor clínico do Western State School, em Massachusetts. Ele encontrou em 14 casos da síndrome de Down uma falha definida do desenvolvimento na pituitária. É interessante correlacionar com o estudo dos ratos que mostra que um baixo nível de vitamina E na dieta das gatas resultava em filhotes com inadequada função na glândula pituitária. A maior implicação disto é a conexão entre mudanças na estrutura do osso maxilar e a arcada dentária e o efeito da pressão física na pituitária e outras funções do cérebro. Nutrição pré-natal. A grande ênfase na saúde. Um dos mais importantes pontos que eu quero ressaltar neste capítulo é que nós podemos melhorar significativamente a saúde de nossas crianças através de uma apropriada nutrição de ambos, pai e mãe, e elevada qualidade de nutrição para a mãe gestante. A nutrição do casal é importante. Eles são uma metade do gene plasma biológico. Este tema é profundamente explorado no capítulo 30 do livro Nutrition for Pregnancy. Este livro é da autoria do Dr.
Gabriel Cousens. E eu creio que não existe em português. Continuando, abre aspas. O propósito principal deste capítulo, como já disse antes, é mostrar que a saúde biológica e as funções do cérebro são afetadas significativamente pela saúde pré-natal da mãe. A célula reprodutiva enfraquecida do casal e uma nutrição deficiente pré-natal da mãe afetam o estado mental e físico da criança. Nós podemos fazer um grande impacto na saúde física e mental de nossas crianças biológicas. Nós não podemos controlar o irresponsável uso de pesticida e herbicida e outras toxinas ambientais, mas nós podemos escolher comer alimentos de alta qualidade, natural, cru e orgânico em nossa dieta. O que pode ser feito para reverter este processo? Em nossa sociedade, problemas como hiperatividade, dependência precoce entre as crianças, assim como depressão, dependência e ansiedade entre os adultos que desgastaram bioquimicamente seus cérebros com estresse, alimentação deficiente e ou drogas, podem ser revertidos. Em minha clínica, Tree of Life Rejuvenation Center, muitos desses casos vêm sendo tratados eficazmente com reposição específica de suplementos e mudança do alimento produzido, industrializado, comida rápida, congelada, dieta de pesticida e herbicida, comida de micro-ondas, para uma dieta de alimento natural, total, integral, orgânico, fresco, cru, cheio de vitalidade. Até aqueles nascidos com funções neurológicas alteradas podem receber significante auxílio ao adotar ou retornar a uma dieta saudável acompanhada de certos suplementos. A notícia exultante é que muito pode ser feito para reverter o processo de deterioração mental e físico resultantes de uma dieta pobre e do efeito causado pela nutrição deficiente dos pais. Existe ainda mais do que podemos fazer para reverter isso. Existem formas simples de adotar uma alimentação consciente. Fecha aspas. Esta aula do Dr. Gabriel Cousens, ela exige uma total mudança no nosso conceito sobre alimentação. Por isso é recomendável ser ouvida ou lida muitas vezes. Aqueles que puderem comprar o livro do Dr. Cousens, seria ótimo. Nós temos um livro em português que já recomendamos aqui nesta página, talvez 2, mas aqueles que leem inglês podem optar por mais estudo nessa área. Inclusive acessando a página do Dr. Gabriel. Alguém me perguntou, mas eu vou ter que comer carne crua? Não, aqui ele se refere à alimentação crua e alimentação cozida. A carne crua ou cozida ela não é recomendada para os místicos ou para a saúde. O que eu gostaria de deixar bem claro a vocês é que nós, de forma alguma, estamos aqui sugerindo uma mudança drástica na sua dieta. Não há mudança brusca na natureza. E assim devemos mudar gradualmente a nossa dieta e sempre mudando. Eu há anos estou mudando a minha dieta, que ainda está longe de estar perfeita. Primeiro me tornei vegetariana deixando de comer carne vermelha. Depois deixei de comer frango, depois deixei de comer peixe e todos os frutos do mar, nenhum animal vivo mais.
Depois fui deixando laticínios, raramente eu como algum laticínio. Bem, de 1 ano e meio para cá, eu venho adotando a dieta crua. Comecei com 80% de dieta crua, passei assim 8, 9 meses. Depois, em outubro, eu fiz uma dieta de 1 mês de dieta absolutamente crua, só sucos. E parei, pretendia até fazer algum tempo mais, mas parei porque eu perdi muito peso e eu não tinha peso para perder. Depois fiquei 3 meses na dieta crua, 95%. E agora, novamente pela razão de não perder peso, eu estou com 70%, 80% de comida crua. E está sendo maravilhoso para mim. Eu tive a vida toda problema de constipação que está absolutamente resolvido. Eu não preciso tomar nem mais cáscara sagrada. Nada, nada. Eu acho que isso é uma grande conquista para a saúde. A pele melhorou, a unha melhorou e fortaleceu muito, apesar de ter sempre uma alimentação que todo mundo considerava saudável por ser vegetariana. A minha unha era muito mole, o que me preocupava, porque eu sabia que alguma coisa estava errada. Então, eu creio que meu corpo, meu organismo, está se adaptando à dieta crua. E uma hora eu vou poder chegar lá sem perder peso mais. Eu não creio que a dieta crua faça a gente perder peso, mas meu organismo precisa se adaptar a ela ainda mais lentamente. E é isso que nós temos que respeitar. Agora, o que nós precisamos encarar com seriedade, que já temos visto muitos experts no assunto falar, e já sabemos há muito tempo, é que os venenos brancos precisam ser deixados de lado. Os mestres nos pedem que esqueçamos pão branco, arroz branco e açúcar. Eu deixei o açúcar assim, cada dia diminuía um pouquinho. Se você usa 2 colheres de açúcar, passa para 1,5, meia colher, 1/4. De repente você não sente mais falta de açúcar nos seus drinks, no seu suco. Quanto mais você adotar de frutas, que são maravilhosas, deliciosas, e o nosso país é privilegiado em frutas maravilhosas, quanto mais você adotar de frutas e legumes e vegetais crus, mais o teu organismo vai tendo menos necessidade de exigir e querer aquele alimento que não faz bem para a saúde que você costumava usar. Então, aos poucos, gradualmente, a gente tem que ter um plano, uma determinação. Agora, 1 vez por semana passar só com sucos verdes, sucos de vegetais, que pode ser pepino, abobrinha, brócolis, folhas verdes, uma ou outra, ou a mistura dessas coisas verdes todas. É maravilhoso para a sua saúde, para a sua mente, para o seu desenvolvimento espiritual. 1 dia por semana não é grande sacrifício. O sono é reparador, é profundo nesse dia que a pessoa passa só com sucos verdes. É maravilhoso. Nós tínhamos recomendado aqui em nossa página da internet, sempre recomendamos esse jejum semanal com frutas. Agora estamos aprendendo que é melhor com vegetais ou folhas verdes. Porque o verde é a clorofila, que é bem incrível para o organismo. Eu tenho um amigo que adorava comer pão francês todo dia, de manhã e de tarde. O que ele fez? Ele começou a comer pão francês somente no fim de semana. Durante a semana, pão integral, e sábado e domingo ele se permite ter seu gostinho de comer o pão francês. É gradualmente a pessoa ir melhorando, na escala evolutiva, subindo a escala, não está parado, nunca. Isso é muito bom. Então, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos mestres ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz.
Apoie o nosso trabalho, não importa o valor. Participe pelo Pix, contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.